Qual que é o lance aqui? O objetivo dessa ferramenta é trazer clareza para todos nós que, de alguma forma, vivemos um problema, um abuso com a religião e nos perdemos nesse caminho. Por que a pessoa fica na religião? Ela fica porque dentro dela, existe ressonância com essa porção da verdade que ela acessa ali. Percebe? Aquilo era como se eu estivesse dizendo não ao Cristo. Essa experiência não acontece apenas no ambiente religioso. E é por isso que o autoconhecimento é uma demanda urgente da nossa sociedade. Olá, muito bom dia. O tema é justamente esse: como superar o trauma da religião, não é? Religião gera traumas. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer que essa não é uma live para estimular as pessoas que são felizes e que se encontraram em uma religião. Tá tudo bem, se você é feliz, está vendo o seu propósito, pula essa live e vai logo lá para a live de realize o seu potencial de bom no fluxo. Essa live é orientada para pessoas que ainda não conseguiram superar as tretas psicológicas geradas por uma experiência religiosa negativa. Ok? É isso. Nem vou continuar me explicando muito mais. É isso. O objetivo dessa live é auxiliar pessoas que desejam separar ou pelo menos estratificar da experiência religiosa aquilo que é o aspecto espiritual, natural, orgânico que colaborou com o seu crescimento, daquilo que é institucionalismo religioso, manipulação de massas, etc. e tal, ok? Então, esse é o objetivo da live de hoje. E nós, obviamente, muitos de nós que passam por essa experiência, e aqui é válido colocar um parêntese, essa experiência não acontece apenas no ambiente religioso, no sentido de religião formal. Eu conheço um monte de gente que passou por todos os traumas e por todos os problemas em escolas filosóficas, escolas iniciáticas, em pequenas seitas, em pequenos grupos, em grupos de apoio, grupos de autoajuda e até mesmo em empresas, até mesmo em ONGs, organizações não governamentais. Veja, quando a gente fala do trauma da religião, é quase como se a gente pudesse lançar luz ao trauma da instituição religiosa ou da instituição humana. Toda instituição humana, de alguma forma, acaba gerando esse tipo de abuso emocional, psicológico, quando não gera outros tipos de abuso. Porque um chefe, por exemplo, que assedia uma profissional do sexo feminino, por exemplo, que usa do seu cargo de chefia para assediar, para tentar algum envolvimento, alguma vantagem sexual com uma funcionária, ele está exercendo o mesmo tipo de abuso que um líder religioso exerce quando, né, é o padre que pega a hostiária no fundo da igreja, o pastor que come ovelha, e aí a coisa do tipo, tá? O guru, né, o médium, o médium. Claro, vocês me conhecem, eu trato do tema com muito bom humor, mas esse de fato é um dos temas ao qual eu sou mais sensível porque eu vivi essa jornada que eu vou apresentar para vocês. Então, o nosso objetivo na live de hoje é percorrer o que a Marlene Winell chama de etapas da recuperação. Tá? No livro, nós estudamos Marlene na terça-feira passada, quando nós falamos das ciladas dos gurus, e a Marlene elenca 5 etapas do que ela chama de jornada de recuperação. Ela chama de jornada de recuperação porque ela vai falar que o trauma, a dependência, os complexos gerados a partir de uma experiência religiosa ruim
eles se assemelham muito com experiências de drogas, tá? E traumas de infância. Eu, como sou mais adepto da positividade, na verdade, para mim, faz mais sentido nós batizarmos isso de ciclo da liberdade, ok? Então, hoje nós vamos estudar este ciclo de liberdade, ok? Ciclo da liberdade. E nós vamos fazer juntos o preenchimento. Eu fiz aqui um template. Olha que é um publicitário com saudade, né, dos seus tempos de publicidade. Ciclo da liberdade, ó. Da religião gaiola à espiritualidade livre. Da religião gaiola à espiritualidade livre. E você veja, tem aqui já uma ovelha, e ela vai passar por isso, ó, livres pensadores espiritualizados. Aqui não existe qualquer mensagem subliminar, né? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Vamos lá. Eu fiz essa ferramenta aqui baseada no estudo da Marlene e nós vamos percorrer juntos hoje. Primeira coisa, o grande objetivo desse ciclo da realidade, da liberdade, do ciclo da liberdade que nós vamos percorrer juntos hoje, é sair do modo ovelha para o modo de livres pensadores espiritualizados. Da gaiola à espiritualidade livre. Por que nós vamos passar por cada uma dessas etapas juntos? Eu vou passar e vou inclusive ilustrar com a minha história, porque é a história que eu vivi. Não tem como eu ilustrar com outra história, tem que ser a minha. Qual que é o lance aqui? O objetivo dessa ferramenta é trazer clareza para todos nós que, de alguma forma, vivemos um problema, um abuso com a religião e nos perdemos nesse caminho de ovelha a livres pensadores espiritualizados. Às vezes a gente se perde nesse caminho, ou a gente fica nesse caminho. O que nós precisamos nesse processo de superação é nos observar nessas etapas do ciclo da liberdade para saber onde nós estamos. E lembrar que frequentemente nós vivemos esse ciclo da liberdade em momentos diferentes. Frequentemente, tá? Porque a vida é cíclica, princípio de ritmo, enfim. Isso a gente fala numa quarta-feira sobre hermetismo. O primeiro estágio, veja, o primeiro estágio que a Marlene coloca no livro dela chama-se separação. O que acontece no estágio da separação? O estágio da separação é o estágio onde colapsa a experiência religiosa, tá? Nós vamos, obviamente, ninguém fica numa religião porque é tonto. Ninguém fica numa religião porque recebe ali um pagamento de dinheiro para ficar. Muito pelo contrário, né? Em geral, paga. Mas a pessoa fica numa religião porque no núcleo ali existe ganchos, pontas, laços de uma espiritualidade ou de um incentivo a uma espiritualidade genuína. Tá? A religião em si, vou pegar aqui um outro papel. A religião em si é o quê? Você tem um núcleo de espiritualidade, de autenticidade, você tem um fragmento da verdade ali. Vou botar aqui, ó. Verdade. A questão é que essa verdade ganha uma camada aqui de dogma, e essa camada de dogma ganha uma camada de instituição. Aí fudeu tudo. E essa camada de instituição, borrei aqui.
Essa camada de instituição é bem grande, que é onde rola a grana. Mas por que a pessoa fica na religião? Ela fica porque dentro dela, existe ressonância com essa porção da verdade que ela acessa ali. Se a pessoa vai para a igreja, ela é curada. Ela vai para o centro, ela é curada. Um monte de gente que é curado num monte de lugar que depois descobre que o cara é um belo filho da puta. Né? Percebe? Mas existia ali um fragmento de verdade. E a pessoa, na sua dimensão espiritual, se conectava com aquela verdade. E era transformada por aquela verdade e vivia aquela verdade. Obviamente que junto com isso vem o dogma e vem a instituição. O dogma uniformiza, a instituição arrola, envolve. Os traumas, os abusos emocionais, físicos, psicológicos, sexuais, eles acontecem no dogma, na camada do dogma e na camada da instituição. Vou pôr aqui, ó, abuso. É quando a pessoa começa a ser violentada na sua individualidade, em quem ela é. Aqui acontece o abuso. Baseado com a força do dogma, veja só, aqui está a pilantrice do líder religioso safado. Sabendo dessa verdade que é verdade, ele usa a imposição do dogma, da padronização, para fazer um exercício do poder institucional dele sobre a vida da pessoa que está envolvida. Então, ele parte de uma coisa que é verdade, que faz sentido para a pessoa, que mexeu com o coração dela, mexeu na alma dela. Ela está, naquele momento, veja, o Evangelho de Jesus é a pedra fundamental do mundo de regeneração. E veja quanto a merda se faz com o Evangelho de Jesus. Ele usa esta verdade que conversa com a nossa verdade interior para, primeiro, propor padronização, e nós queremos pertencer, mas nós nos sentimos o quê? Nós nos sentimos inadequados na nossa individualidade, na nossa singularidade. Nós não somos incentivados a viver a nossa singularidade e a nossa individualidade. Nós somos oprimidos para viver a uniformidade a partir do dogma. Então, não importa que você pense de uma maneira única, não importa que você seja um ser humano único e exclusivo no universo, importa que você seja como todos são, porque aqui a fé uniformiza. Ele pega esse dogma, imbuído da força da instituição, que o acredita a autoridade, e você chega num lugar, o sujeito é o que está lá em cima do palco, ele exerce influência naturalmente. Naturalmente. Entende? É uma disposição de poder. Já é uma disposição, as formas apontam para esse poder. Então, este cara, imbuído da força desse dogma, principalmente da força dessa verdade, que é verdade mesmo, ele começa a exercer o abuso, um uso de um poder absolutamente distorcido, porque ele é um poder que oprime, ele é um poder que abusa, ele é um poder que, em verdade, é a projeção das necessidades daquele ser humano que também está completamente no porão da sua própria existência. A pessoa fica, muitas vezes, nessa condição de abuso porque ela vive experiências reais a partir dessa fração da verdade.
Gente, eu fiquei muito tempo ainda dentro da Igreja Católica porque eu vi milagres. Entende? Eu vi coisas inexplicáveis. Eu operei coisas inexplicáveis como católico. Eu canalizei, operei coisas milagrosas como católico. Então, veja, a minha associação era com aquela verdade mais pura do cristianismo. Mas vinha o dogma e vinha a instituição. E até que você separe instituição, dogma da verdade pura, você tem receio, porque essa verdade aqui conversa com a sua verdade aqui, ó. Ela conversa aqui com a verdade que está no seu coração. Só que ao mesmo tempo, e nós não nos percebemos, o dogma passa como um trator sobre você. A instituição passa como um trator sobre você. Os líderes passam como um trator sobre você. E a gente vai ficando por um bom tempo nessa situação de abuso. Até que, vamos voltar aqui para o ciclo da Marlene Winell, até que vem a separação. Essa separação aqui dói. Ela dói porque você rompe de uma só vez com essa verdade que é verdade mesmo, com esses dogmas, com essa instituição, com um sentido de liderança, com um sentido de pertencimento, com um sentido de comunidade. Não raras as vezes as pessoas perdem os seus amigos. Quantos amigos eu tinha que nunca mais reencontrei porque eram do lá daquele tempo? Por um momento, você fica completamente desorientado. Só que, e veja, é preciso muita força, é preciso um impulso realmente para você dar esse primeiro passo, que é o passo da separação. O abuso tem que chegar ao limite. E aí, por uma força interior, você quebra com aquilo. Você quebra com aquilo, você diz não. Em verdade, a separação ela é uma experiência iniciática. Ela é uma experiência de saída daquele patamar de consciência. Não é fácil, não é mole, ela é abrupta, porque não tem essa coisa de ir saindo aos pouquinhos, né? Chega uma hora que ou vai ou racha, e aí racha. Então rachou. O segundo estágio desse ciclo de liberdade é o estágio de confusão. Essa confusão aqui é uma confusão, na minha opinião, emocional. Emocional. Dói, gente. Doía para mim perceber que eu não era mais parte da Igreja Una, Trina, Santa, Católica, Apostólica, Romana. Doía para mim perceber que eu não fazia mais parte da instituição fundada por Jesus. Doía. E nesse período de confusão, o que mais dói dentro da gente é a dor do dogma. São dores causadas pelo dogma, por crenças limitantes. Entende? Doía não estar mais conectado àquilo que ajudou a construir um sentido tão puro dentro de mim, que me ensinou verdades e valores tão fortes. Doía porque frustra. Dói porque frustra. Dói porque no seu plano mental você cria uma disposição
a entregar o melhor de você para aquele projeto, é o seu projeto de vida. Veja, no meu caso, o cristianismo era um projeto de vida. Eu queria sair do meu emprego, queria vender o que eu tivesse para vender e viver somente dedicado à causa do Evangelho. Percebe? Aquilo era como se eu estivesse dizendo não ao Cristo. Entende? Por quê? Porque existe essa confusão entre dogma e instituição e a verdade que é verdade mesmo que está ali dentro. Qual é a verdade que é verdade na minha história, por exemplo? Hoje eu olho e falo assim, não, eu amo a pessoa de Jesus. Jesus é maravilhoso, ele é inspirador, ele é um puta de um líder, tudo mais. As merdas que inventaram sobre ele e as merdas dos fã-clubes é outra história. Entende? Mas na confusão existe um embaralhamento entre aquilo que é, de fato, e todo passageiro, tudo aquilo que se construiu ao redor com o intuito de manipular, de explorar, de dominar, etc. Quando a pessoa parte para a separação, ela vive um processo de confusão. E essa confusão também começa, sobretudo, porque ela já não consegue identificar. Veja, toda a identidade dela foi construída em cima de uma verdade, de um dogma e de uma instituição. Certo? A verdade é sempre verdade. Seja um fractal, seja uma porção no horizonte maior, a verdade é sempre verdade. Isso não vai mudar, isso vai continuar afetando positivamente a sua vida, inspirando você a entrar cada vez mais em contato com quem você é. Só que o dogma, a instituição que embaralham isso, geram essa confusão, porque daí você começa a comparar e olhar para fora e você já não sabe mais o que é verdade. Você perde o referencial da verdade, por conta dos dogmas que você começa a rejeitar e por conta da instituição que você começa a detestar. Por exemplo, meu problema com o catolicismo é que eu estava me preparando para viver numa comunidade de aliança e vida. E aí teve uma palestra sobre obediência. Nessa palestra de obediência falava assim, olha, você deve ser obediente ao seu superior, ponto. Contava inclusive a história de São Benedito, que o superior dele mandou ele ficar dentro do forno e ele ficou um dia e uma noite dentro do forno porque o superior tinha mandado. E daí qual que era vamos dizer, o mote? Quando você chegar diante de Deus, você vai prestar contas pela sua obediência, se você foi ou não obediente à autoridade espiritual da igreja. E o seu líder vai prestar contas sobre se ele deu uma direção boa ou não. Nossa, eu olhava para aquilo e falava assim, bom, então Deus me botou com o cérebro para quê? Começou a confundir, falei assim, não, comecei a rejeitar a dogma, comecei a rejeitar a instituição, falei, isso é um abuso, isso é absurdo. E obviamente que, acabei sendo convidado a me retirar. Percebe? A confusão é muito forte, porque você começa a ver as incongruências entre instituição, dogma e verdade, e você não sabe mais o que confiar. Eu criei uma escola, eu fiz parte depois de uma escola filosófica com um aluno. Então, nessa escola, a pregação ou o ensino era assim, olha, existe um mundo das ideias e nós podemos acessar conhecimentos e tal, não sei o quê. Daí eu fui chamado pouco tempo depois pela diretoria da escola e fui expulso da escola porque o meu trabalho, o meu livro, Data Limite segundo Chico Xavier, continha conhecimentos avançados de cursos avançados, de alunos avançados,
aos quais eu não tinha acesso, então eles concluíram que eu estava extorquindo aquele conhecimento das pessoas. E eu nunca fiz os cursos, nunca extorqui pessoas e nunca fiz nada disso. E daí eu falei, mas vocês, veja a confusão, mas vocês não ensinam que qualquer pessoa pode acessar o plano das ideias e download? Aí quando aparece uma pessoa que faz isso, que acessa o plano das ideias e faz o download, vocês expulsam essa pessoa porque ela chama atenção, porque o trabalho dela chama atenção. Vá fanculo! Percebe? É confusão, porque é incongruência. É incongruência. E daí você fala, cara, no que eu posso confiar? Onde que está a verdade? Onde que está o dogma? Onde que está a instituição? É sempre essa triangulação. Em todas as instituições, em todas as religiões, em todas as escolas filosóficas, todas as escolas iniciáticas, todos os grupos, todas as ONGs, todas as empresas, existe um núcleo que é de verdade. Essa verdade, ela nos leva ao crescimento. Essa verdade, ela gera movimento e transformação. Existe uma chama ali que vale a pena. Ao redor dessa verdade já existe uma casca chamada dogma, que é quando você começa a pegar essa verdade e querer fazer ela descer ela abaixo, uniformizada em todo mundo. E aí, por cima da camada do dogma, vem a camada da instituição, onde os fins justificam os meios para a conservação daquela instituição, porque aquela instituição se vê como o depositário daquela verdade que é única, exclusiva e deve ser uniformizada em todo mundo. E aí começa o abuso, começa o maquiavelismo, começa a merda toda. Foi o que aconteceu nessa escola. Eu fui uma ameaça para essa escola filosófica. Foi uma ameaça, comecei a virar uma ameaça. Whatever. Depois, um outro dia, eu conto como é que superei isso. Depois da confusão, e acho que aqui existe um limbo muito forte, pelo menos é assim que eu vivi, vem uma fase chamada negação. Por causa dessa confusão entre o que é a verdade, o que é o dogma e o que é a instituição, essa confusão nos leva com a negação. Não existe porra nenhuma disso aí, eu tô de saco cheio e vai embora. Entendeu? Aqui o sujeito vive uma fase de ateísmo, de descrença, de desconexão completa com qualquer tipo de transcendência. Porque essa separação do eu, essa confusão desorientou, e na desorientação eu sinto medo, e no medo eu nego. Eu prefiro negar do que enfrentar o medo. Eu nego, aliás, eu nego pelo medo, né? Mas é um medo que me acua. A gente chuta o pau na barraca. Eu me lembro nessa fase de negação, a minha fase de negação foi assim, eu passei pela separação do catolicismo, eu me mudei para São Paulo, e como minha empresa era uma agência de comunicação e marketing, na época eu comecei a atuar com evangélicos. Nossa, aí a confusão foi grande. Porque daí eu comecei a ver cada vez mais os abusos entre esse mix perigoso de verdade, dogma e instituição entre os evangélicos. Piorou ainda mais. E me levou à negação. Porque foi tanta confusão que eu vivi quando eu comecei a ver os bastidores de igrejas evangélicas, que eu falei assim, se Deus existe, ele é um incompetente ou um péssimo administrador. Ou está cagando e andando para a humanidade. Porque não é possível que exista esse tipo de coisa que eu estou vendo. Eu vi as coisas. Daí você entra em negação. Você não quer acreditar em nada. É fuga. É uma fuga do seu próprio protagonismo, da sua própria espiritualidade, da sua própria essência. Você nega. E a negação dói. Principalmente quando você teve experiências autênticas. Para mim, viver essa fase de negação era muito dolorido. Eu falava, mas eu vi milagres, eu vi coisas inexplicáveis acontecendo. Como é
como é que era aquilo. Só que ao mesmo tempo a merda da confusão era tão grande que era menos dolorido para mim simplesmente negar do que tentar conciliar todo esse processo. E eu me lembro, acho que talvez uma das frases mais sábias que eu já ouvi na minha vida veio do meu diretor espiritual, Padre Lucas, na época. Ele era meu diretor espiritual. Eu falei assim: Padre, eu me recuso a acreditar no Evangelho, eu me recuso a acreditar em qualquer coisa, porque não é possível que Jesus não tenha nada de melhor para fazer, vendo essa merda toda que estão fazendo com o nome, com o Evangelho dele. Eu não consigo mais acreditar. E daí o Padre Lucas, no ápice da sua sabedoria, virou para mim e falou assim: olha, meu filho, pois aí dentro de você, já estão todos os elementos que vão fazer você recuperar a sua espiritualidade verdadeira, onde quer que você esteja. Ele falou assim: eu não posso mais te ajudar. Essa é uma tarefa sua a partir de agora. Mas, se eu puder te dar um último conselho, se eu puder te pedir uma última vez que ouça o que eu estou te dizendo, ele falou assim: olhe para dentro de si. Olhe para dentro de si. Porque aí dentro, no meio dessa confusão, no meio dessa separação e no meio dessa negação, existem aí as sementes de luz que vão te apontar para o caminho. E você vai ver, aí o padre falando já numa linguagem cristã, você vai ver que aí dentro, aí no fundo, ele continua morando dentro de você. Aí foi uma coisa... Na época, em fase de negação, eu falei: foda-se. Tem nada. Porque você está em negação. Se você aceita, você sai da negação, você percebe? Mas eu fiquei naquela coisa: tem nada. E olha, essa frase dele, essa frase do Padre Lucas, ecoou por pelo menos 2 anos dentro de mim. Olha só. Nós temos um imediatismo, gente. Nós temos um imediatismo. Como se as coisas precisassem acontecer imediatamente. Como se a gente precisasse ganhar desempenho, bater meta. E nós não saboreamos, sabe, o conhecimento como o conhecimento merece ser saboreado. E às vezes a vida nos leva para esses momentos de separação, de confusão, de negação, que é justamente para a gente aquietar o fogo no nosso rabo e nos dar tempo, o tempo que nós precisamos para viver verdadeiramente o conhecimento. Para entender finalmente que conhecimento não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. O que transforma o conhecimento em sabedoria não é a quantidade, é a qualidade da integração desse conhecimento em nós, que nos transporta da mera inteligência racional ao exercício da sabedoria, ao fluxo dos valores em forma de atitudes. Por isso que muitas vezes nós conhecemos pessoas que são iletradas, mas possuem uma grande sabedoria. Não é quantidade de conhecimento, não é quantidade de informação, é qualidade de assimilação. É qualidade de assimilação que as leva ao exercício e à expressão de valores em forma de atitudes. Essa frase do Padre Lucas foi o que me fez sair da negação depois de 2 anos. Olha que foda. Por isso eu falo, eu sou grato e honro o Padre Lucas. Honro o Padre Lucas.
Porque ele me levou, através dessa frase, à quarta etapa, que é uma etapa de sentimento e reconstrução. Veja, na etapa da negação, é como se nós tivéssemos um guarda-roupa de fé, um guarda-roupa no nosso plano mental, e a gente tirasse tudo de lá. Sabe aquela coisa? Porque foi separação, foi confusão, foi negação. Você está querendo organizar esse guarda-roupa da fé e você não consegue. Então você arranca tudo de lá e joga tudo em cima da cama. O guarda-roupa fica vazio na negação. Daí você começa a olhar para aquilo tudo e você começa a se guiar pelo sentir. Porque, sobretudo, você percebe, através da experiência da sua vida, que a razão por si só não realiza. E aqui pessoas que têm um perfil mais analítico sofrem mais com isso. Porque são pessoas que têm já esse jeitão, né? De considerar todas as variáveis, todas as hipóteses, sofre. A pessoa mais inclinada à razão demora talvez mais para que a pessoa supere essa cilada da razão, como se tudo tivesse que ser um racionalismo. Percebe? É o sentimento, é o sentir da pessoa, ou seja, é mais uma vez um momento, vou voltar aqui, ó, esse pedacinho aqui, a pessoa já fora dessa merda toda, ela reencontra essa verdade essencial dentro dela própria. Esse reencontro é um reencontro que passa pelo sentir. Eu, por 2 anos, vivi assim, porra louca, me permitir fazer o que eu quisesse, que eu achasse que eu deveria fazer, porque eu negava completamente uma dimensão além daquilo que os meus olhos podiam ver. Então, eu me permiti testar, fazer o que eu quisesse, porque eu me envolvia racionalmente, mas lá no fundo, o que eu buscava, em verdade, era sentir de novo aqui dentro aquela verdade que eu já tinha sentido na minha vida. E aí não tinha coisa nenhuma na vida que fizesse isso. E a hora que eu, sei lá, por exemplo, eu nunca tinha ido num show de rock, fui ver o show do Roger Waters no Morumbi, em São Paulo. Foi uma experiência ótima. Preencheu todo o meu sentido artístico, o meu senso crítico, a minha inteligência. Foi uma coisa linda, maravilhosa. Mas não chegava lá. Sabe? Não chegava lá, não chegava aquele ápice, aquele êxtase, aquele orgasmo espiritual, vamos falar assim. Não chegava lá. Porque quem tem experiência com a verdade é um orgasmo espiritual. É uma coisa que te preenche completamente em todas as dimensões da sua vida e reorienta o sentido de todas as dimensões da sua vida. Então você sai buscando, depois da negação, você sai buscando o quê? Sentir. Em negação, você sai buscando sentir. E daí que a pessoa, na negação, enche a cara, cheira, fuma maconha, se envolve com drogas, se envolve com as aventuras mais idiotas, ou aventuras sexuais também, porque é o efeito pêndulo. Ela viveu tanto tempo a retração, ela vai direto para todas as experiências que estavam retraídas. Mas ela vai buscar aquelas experiências não no sentido experimental da coisa, mas no sentido de buscar de novo sentir
a plenitude, a completude e o sentido que só aquela verdade transcendente, imanente e manifesta pode trazer ao ser humano. Nessa fase, a pessoa está cansada de negar. A pessoa está cansada de chegar no quase. E ela começa a buscar o sentir de novo, a reconstruir um sentir que não passa mais pelo dogma ou pela instituição, mas nasce de dentro de si. O que faz sentido para mim. Foda-se o que os outros vão pensar. Foda-se o que os meus antigos amigos do centro, da igreja, do grupo de meditação, da PQP, foda-se o que eles vão pensar. O que faz sentido para mim. Gente, eu me lembro até hoje, porque eu vivi isso, como disse o Padre Lucas, sozinho, no meu carro, num sinaleiro, no final da Avenida Brasil, chegando no Parque do Ibirapuera. Eu, por alguma razão, me permiti ouvir músicas antigas lá daquele tempo e me permiti entrar naquele fluxo, independente, passando por cima de tudo aquilo que era confusão, de tudo aquilo que foi separação, de tudo aquilo que foi negação. Eu me permiti, através daquela música, e já falei isso várias vezes aqui, a música veicula estados emocionais, ela veicula emoções que as palavras não dão conta de carregar. Eu ouvi novamente uma música que era uma música do Espírito Santo. E eu pensei assim, esse treco de Espírito Santo tem que ser mais do que aquele dogma dizia, mais do que o que aquela instituição vendia. Esse negócio tem que ser algo maior. E foi como se houvesse um arroubo espiritual dentro daquele carro, um sentir. Foi a brechinha que eu precisava dar dentro de mim para que como dizia nas palavras do Campbell, as inexauríveis forças do cosmos brotassem de novo de dentro de mim, me encontrassem. E aí que eu sempre digo, e sempre me emociono quando eu digo isso, que fez sentido, aí fez aquele conhecimento que se assentou dentro de mim, depois de tantas vezes, tantos anos que eu li, tantas vezes a biografia de Agostinho de Hipona, naquele momento fez sentido para mim a frase dele que diz: meu Deus, tu me chamaste, o teu grito rompeu a minha surdez. Foi isso. Foi o sentir que reconstruiu em mim o sentimento de direção a essa voz que fala silenciosamente dentro de nós. Essa voz que tem sido calada pelo dogma, que tem sido calada pela instituição religiosa, por conflitos de interesse, por exercícios distorcidos do poder. Essa voz tem sido silenciada, mas depois de passar por separação, por confusão e por negação, o sujeito simplesmente consegue perceber que essa voz ainda fala dentro dele e o chama ao sentido, se percebe? Quando você passa por essa experiência, é como se você devolvesse Deus para o guarda-roupa. Você tira tudo, você tira dogma, você fala assim, ok. E foi o que aconteceu comigo naquele dia no Ibirapuera. Parado num semáforo, comecei a chorar, me lavar de chorar. Lembrei, claro, da parábola do filho pródigo, não é? Daquele pai que
Ao perceber que o filho está chegando de volta, ele se levanta num salto e corre, e não pergunta onde o filho estava, o que ele fez, ele simplesmente abraça, ama, acolhe, e diz: vem cá, vamos botar uma roupa nova, um anel novo, que você está aqui. É meio que o divino, é meio que o todo, é meio que o Pai de todas as coisas nos esperando sair das nossas crises, né? Esse sentimento de reconstrução, ele nos leva ao fim do ciclo da liberdade. No último estágio, que a Marlene chama sobre senso de si. Quem eu sou. Nesse momento, aqui, é que nós, nós superamos aqui, ó, a ovelha uniforme. Passamos a ser, como dizia o seu Saulo Gomes, livres pensadores espiritualizados. Nesse momento, o senso de si nos leva a descobrir a nossa identidade. E aí é que mora a importância do autoconhecimento. E é por isso que o autoconhecimento é uma demanda urgente da nossa sociedade, porque nós estamos em diversos setores colapsados e estagnados nessa negação, nesse sentimento de reconstrução, mas nós não ainda somos capazes de reconstruir ou de descobrir a nossa própria identidade. De encontrar, de nos dar a liberdade intelectual de seguir aquilo que faz sentido para nós, não de uma forma egoísta, mas orientando isso para o outro. Porque aí que está. Muitas vezes, o ciclo da liberdade, ele não pode terminar ou morrer aqui no senso de si. Que é uma fase onde você vai ficar assim, não, eu tenho que fazer o que faz sentido para mim. E é bom, você precisa passar por isso. Só que ninguém é sozinho. Ninguém é sozinho. Nós somos seres sociais, nós vivemos em comunidade. Nós vivemos numa comunidade global chamada Terra. Ninguém é sozinho, ninguém é só para si. O ser para mim, o sentido de si, a descoberta de quem eu sou, precisa orientar o meu melhor para o outro. Entende? Não é apenas o que eu preciso. Porque daí nós desenvolvemos um senso de comunidade, de colaboração, que está para além dos limites do dogma e da instituição. Aí, e somente aí, nós começaremos a entender o que é fraternidade. Porque nós começaremos a compreender que o sentido de si, ser quem eu sou, no meu melhor, na minha máxima potência, original, singular, só faz sentido se eu puder colaborar para que o outro também seja exatamente quem ele é, com o seu melhor, orientado também para fora. E aí nós geramos uma revolução em cadeia. Aí nós somos uma comunidade de livres pensadores espiritualizados. Aí nós vamos experimentar liberdade, igualdade e fraternidade. Uma liberdade que nasce do conhecimento de si, do conhecimento do todo. Livre de dogmas,
livre de imposições, livre de interesses institucionais. Aí nós vamos entender que igualdade não se conjuga sem desigualdade. Igualdade não pode ser conjugado sem se conjugar diferença. Porque é respeito às diferenças, valorização às diferenças que equalizam, que nos dão um senso de igualdade. E daí nós vamos entender o que é fraternidade, baseado no respeito às diferenças, baseado na liberdade que só o conhecimento gera. É isso. Conhecimento gera movimento e gera transformação. Esse é o ciclo da liberdade. Eu vou fazer uma foto, vou colocar lá no nosso Telegram, se você quiser receber isso aqui. O exercício que você tem para fazer hoje é assim. É olhar para esse ciclo da liberdade e perceber onde é que eu estou. Onde é que você está? Porque a hora que você tiver clareza e honestidade de entender onde você está, você já sabe qual é o próximo movimento. Então você pode traçar uma rota. Você pode traçar um mapa para chegar lá. Se você não sabe onde você está e nem onde você quer ir, você não tem como traçar a rota. Nem GPS te leva. Agora, quando você olha para um ciclo desse e pensa, onde é que eu estou? Eu estou na fase que eu estou separando? Estou rompendo? Nada mais faz sentido para mim? Estou caindo fora? Então se prepara. Eu estou na fase da confusão? Eu já não sei o que é o que não é? Eu me sinto perdido, me sinto confuso, dói. Essa confusão me incomoda. Ou a dor da confusão já me levou para a negação, para chutar o pau da barraca. Ou eu já estou cansado da negação e estou buscando de novo sentir a verdade que mora dentro de mim. Sentir o Deus que mora dentro de mim. Ou eu já senti isso e agora eu preciso construir um senso de si. Eu preciso me aprofundar em quem eu sou, para daí poder me orientar novamente aos outros, me orientar novamente à comunidade humana, para viver liberdade, igualdade e fraternidade. Onde você está nesse ciclo? Faz esse exercício hoje, pensa. Pensa e me conta aqui embaixo. E se você passou por tudo isso, me conta a tua história também. Conta qual foi o ponto de virada. Conta qual foi a frase. Quem foi o mentor? Qual foi a chave que virou o jogo no seu processo do ciclo de liberdade? Da gaiola, da religião, à espiritualidade livre. Da ovelhinha ao livre pensador espiritualizado. Sempre avante com essa coisa pio importante.